Olá, bem-vindos a mais um Velha Guarda. Neste programa temos um convidado que dispensa apresentações. Entre um boa noite nos telejornais da RTP Madeira e os debates acalorados no hemiciclo da Assembleia Regional, José Manuel Rodrigues foi abrindo caminho até à presidência do Parlamento, que liderou durante vários anos, cargo que deixou agora para ocupar a pasta de Secretaria da Economia. Para trás ficaram os tempos do jornalismo, com um jornal chamado Região, feito por estudantes do Liceu, ao que seguiu o Jornal da Madeira, Agência Lusa e RTP Madeira, onde se tornou figura conhecida de todos os madeirenses e porto-santenses. Mas foi a política que o chamou desde cedo com voz mais alta. Liderou a Juventude Popular em 76 e acabou mais tarde a dirigir os destinos do CDS Madeira. José Manuel Rodrigues, é um gosto ter-te aqui. Foi um longo Gosto é meu. percurso. Muito obrigada. A Sobretudo quando és política. raparigas bonitas. Ah, Ali. ok. Isto começa já na velha Obrigada, guarda. vai. Deixa eu até começar com o Nós É o chá. charme da velha guarda. Este é o chá. Olha, faz falta. Faz falta. É Vê, verdade. a política fez sempre parte da tua vida, a par com o jornalismo, até ao fim. Eu fui teu colega durante muitos anos e tua amiga desde sempre. Eu não sei bem se o que é que pende mais, a política ou o jornalismo. Eu acho que continua pendente a minha relação com o jornalismo. E, portanto, é verdade o que dizes, que aplica o jornalismo sempre me acompanhar. Nos primeiros 15 anos da atividade profissional, o jornalismo, depois a política, mas nunca deixei de gostar do jornalismo, de ler, de escrever. E, portanto, fui colaborador do Diário de Notícias durante muitos anos antes de ser presidente da Assembleia. Portanto, isso está sempre presente na minha vida. O jornalismo, ainda hoje, recebi uma entidade ligado ao Comando Naval da Madeira, que me perguntava precisamente se eu tinha saudades. Eu disse que sim. Tu tens, pois tens saudades. Hum. Tu, no fundo, tu começaste com o quê? Com 15 anos? Comecei Na a fazer JCP, no JTC na com Juventude 15 anos e a fazer o Jornal da Região com 16 anos. Epá, muito tempo. Tem de ficar todos esses tempos, vamos começar então pelos tempos do jornalismo, todos esses tempos depois com a RTP Madeira, tu tens assim memórias, cenas que te recordes mais, hum, reportagens que te tenham tocado mais fundo, que recordes hoje. Faltou naquela apresentação a emissora do Cambado. A emissora do Ai, Cavalo, a emissora do Sabe do Emissora do Cavalo. Cambado Campeonato. É marcou-me profundamente. Todos Ainda nós foi passamos pela ainda emissora foi do por cima Cavalo. onde eu conheci a Marina. É Ah, verdade. Eu emissora era do Cambado, professora e conhecemos precisamente. na Entra a NOP, a a Agência de NOP, Notícias, hoje na Lusa, Lusa, que ele usa. hoje é que ele usa, hoje é que ele e a usa. televisão. E, portanto, cheguei a trabalhar nos três lugares ao mesmo tempo. A Depois eu NOP, recordo-me que a emissora do Do Cambado, Campeonato. Estação Rádio da Madeira, é Sim, verdade. essencialmente, exato. e televisão. Eu recordo que É, eu ainda não tinha idade. Quando comecei, não tinha idade para sequer receber ordenado, para ser oficialmente funcionário. Lembro muito bem da Dona Teresa Sardinha dizer: isto mais 2 mesinhos, porque eu fazia anos em maio, Hum. consegue, já passamos então a funcionar como deve ser. E o Zamanel ia e vinha, eu via-te sempre era, a correr de um lado para o um enorme outro. problema, porque não havia o caminho do Pilhar. Era um beco, passava um carro só. O caminho de Santo António estava em obras e o caminho de São Martinho estava em obras. E eu saía Das da ANOP, férias. que era em frente ao Palácio de São Lourenço, para ir fazer o noticiário às 19 horas. Foi o primeiro noticiário feito na Estação Rádio Madeira, porque não tinha redação, e era uma enorme dificuldade para chegar a tempo e horas. E então, uma cena, eu aprendi isto com a vida, não é? Não chegava a tempo, então o que é que fazia? Mandava o táxi, na altura eu não tinha carta de condução ainda, mandava o táxi parar numa daquelas mercearias que existiam no caminho de Santo António, no caminho de São Martinho, naqueles telefones antigos fixos. Isto está a malta nova que está a nos ouvir, é assim, já sou um dinossauro. É verdade, não havia Ligava internet. Não havia internet. o telefone, desmontava o Ai, telefone fixo, metia dos fios do gravador, Aham. que havia de Para fita mandar a Para ainda, mandar. para reportagem. mandar a reportagem e Para cheguei a fazer. fazer noticiários nas tascas em Mercedes. Pois, dava para fazer os Vês a noticiários. capacidade de Verdade. adaptação que nós Em temos. articulação E com não quem estava reclamávamos. Aham. no estúdio Ninguém E ninguém reclamava. percebia, se desta calhar Serra da ninguém Madeira. percebia. Até. O som não Sim. ficava tão Ah, tá bom. bom quanto o som de estúdio. Mas Mas olha que não dava era para mau, safar. dava, Dava para dava safar. perfeitamente para safar. Dava para Mas safar. nós nem reclamávamos. Nós tínhamos Com poucos nós mais chamávamos de fazíamos muito. pacamarte, que eram Precisamente. Oh, sim. aqueles gravadores grandes, Pois, pesados, quero dar um cabo ao na coluna. ombro, não era? E era assim, não havia E era telemóvel. bobine, nós gravávamos, o som era todo em Sim, bobine, e era cortar a exatamente. fita, e Precisamente, precisamente. Muitas Mas vezes não olha, gravava, não.
Digamos de repetir. Chegávamos ao fim, É verdade. não tinha Mas isso é gravado. a memória mais, mais arriscada mais que eu gira. tenho. Para além, depois na televisão tive reportagens que marcaram, sei lá, o julgamento do Padre Federico, que foi o Foi um primeiro daqueles julgamento casos que feito em Sim. direto em Portugal. isso eu já estava na Depois, RTP hoje já não contigo. é Uhum. nada disso, mas foi Isso a já foi primeira em vez 98. Já que a estava na justiça RTP se também. expôs. Hum. E também a questão do crudo no Porto Santo também foi Ai, marcante para sim, mim. essa também, lembro. Foi E terrível. houve uma coisa também terrível que foi o acidente que ainda hoje marca as Na pessoas do pena. Conselho da Calheta, Sim. E o tal do do Arraial de Loreto. O Arraial. Do Morreram Loreto. algumas Sim, sim. pessoas e fui eu que cobri isso e ainda hoje me Com a recordo. Helena Quando Correia, passava. ela também até se É. sentiu mal. Hum. De facto, nós já passamos assim. Quando tu comparas esses tempos com os tempos depois da RTP Madeira, com todas as mordomias, se é que se pode falar assim, porque, por exemplo, na Rádio Madeira nós não tínhamos carro da estação. Uhum. Era autocarro e o que podia E ser, não táxi. é? E táxi. Táxi. Mas depois disso tudo foi mais fácil, claro, fazer televisão, embora tenha sido depois já Mas eu ainda apanho Mas aquela fase também em que a televisão não tinha grandes meios. era na Rua das Maravilhas. sim. Primeiro, eu já estava na televisão quando entrou em funcionamento o satélite e, portanto, também a entrada da cor, já estava lá na Ai, televisão. tu és do Do tempo preto e branco. Eu ainda sou, eu acho que sou do tempo do Eu já era tenho essa dúvida, porque eu entrei em Deve ter sido mesmo 81. naquele Então deve ter sido. Entrei em 81 na televisão. A televisão começa em 73, não é? E eu entrei em 81 a recibos verdes. A recibos Claro, verdes. já havia Ah, estes células de eu Eu já peguei aquela então, fase, sim. a missa era no estúdio, ao domingo, por exemplo, estou-me a Ai, lembrar sim, eu disto. lembro cenas disso. mentiras da missa, da cobertura da missa. A emissão só começava a partir das 6, não é? Das 6 horas, das 7. Das 5 da tarde, recordo-me eu, era miúdo. E depois, quando vou para a televisão, eu acho que já começa um bocadinho mais cedo, mas para aí, 2 da tarde. Sim, Ok? sim, nunca, não era o Mas habitual. nós Agora não está melhor. Agora também começa mais tarde, não é? Pois Que entretanto é, está ligado à sim, RTP3, não depois é? passou-se para aquelas Retrocedemos e eu só Sim. espero, conforme notícias que circulam em alguns bastidores, que a televisão nacional não se prepare para reduzir os meios, quer técnicos, quer humanos, da RTP Madeira e RTP Açores, e que se entre naquele esquema da janela que é Isso tem a ver com a Sim, só a nacionalização. audição para emitir o telejornal da Madeira e um ou outro programa, porque eu acho que era um retrocesso em termos de Este governo está a defender a comunicação. privatização da RTP em certa parte. Eu posso contar isto hoje, eu fui um dos responsáveis pela RTP não ser Privatizada. privatizada, porque na altura havia o governo PSD-CDS, eu acho que isto foi em 2004, Com o Durão Barroso. 2005, Sim, foi Durão nessa Barroso. altura em que começam a surgir as primeiras havia. notícias, Uhum. e depois na Troika, Exato. Com portanto, o Pedro Passos com o Coelho. E Pedro agora Coelho, fala-se outra a vez. Troika queria privatizar Uhum. a RTP. Não há dúvida quando os ministros da altura e o primeiro-ministro, o primeiro-ministro não tanto, mas os ministros da altura dizem que a Troika governava Portugal, isso é absolutamente verdade. Eu era deputado da Assembleia da República e acompanhei muitas vezes alguns acontecimentos e vi isso mesmo. E uma das imposições da Troika era privatizar a televisão. E eu Podemos recordo voltar a isso. Sim, sim, eu o recordo ministro ter quer. voltado a ter-me oposto claramente como deputado do CDS à privatização que ocorria nos bastidores dos dois partidos, do PSD e do CDS, com um argumento muito simples, mas que foi eficaz no interior do meu partido, que foi recordar que as televisões privadas, nas campanhas eleitorais, na altura, só faziam debates com os dois principais candidatos a primeiro-ministro, dos dois principais partidos, então, o Sim. PSD e o PS. O Não havia PS, Chega ainda. Sim, sim. E que, por exemplo, o candidato do CDS, que era o terceiro partido na altura, não estava presente nesses debates. Isso foi um bom argumento para convencer o Dr. Paulo Portas a não entrar na onda do PSD de E qual é o privatizar. argumento agora? Porque acho que o Ministro dos Assuntos Parlamentares, um dos objetivos era esse. Qual seria o argumento usado agora? Eu acho que faz sentido que haja um canal público de televisão para manter As um regiões pluralismo. autónomas. As regiões autónomas, em primeiro autónomas. lugar, Madeira e Açores. Segundo, a ligação à diáspora
eu acho que é feita por via da RTP Internacional. Internacional. E, sobretudo, para ser um canal que mantenha níveis de serviço público. Não quer dizer que os privados também não façam serviço público, eu acho que em muitos casos fazem, e bem, às vezes melhores, às vezes pior do que a Uhum. RTP, mas em certas situações eu acho que convém manter nas mãos do Estado um canal de televisão, a RTP. Admito que possa serem reduzidos os números de canais, não é? A RTP tem uma panóplia Sim, de sim, sim. canais de Sim, informação, Sim, há sim, sim, sim. RTP Também a África, RTP Memória. admito que haja uma reestruturação, mas nunca privatizar. nunca ao Também. ponto de nos reduzir a Reduzir. uma janela, Sim, nunca não reduzir é? a Madeira e os Açores a uma janela, porque eu acho que até em termos autonómicos isso não seria Pois. positivo e seria um retrocesso. Portanto, vamos lutar contra isso, não é? Não, acho que sim. Sobretudo na política. Ahm, Tu depois há uma altura em que começas a. Nunca deixaste o CDS, portanto, tu és um homem de causas, Hum. mesmo quando o CDS apresentava resultados frustrantes, nunca Nestas quiseste, alturas que eu me cheguei à nunca frente. aceitaste Eu gosto de desafios. o charme o assédio do Dos outros PSD. Eu partidos. fui convidado por outro Albert Jardim para tocar. Recordo-me disso. Recordo perfeitamente na antiga garda do aeroporto do Porto Santo. Poderias ter entrado para o Eu PSD. fui convidado também para ser candidato, se entrasse, na JSD, ser candidato à liderança da JSD, Ah, mas fui fiel sim. aos meus, Acho bem. aos meus princípios, se bem que lá para trás, em 74, recordo-me ter entrado nas sedes de PSD, recordo-me de dois Hum. lugares, uma sede na Rua da Carreira, outra sede junto à Apresentação de Maria, que ainda hoje existe, um colégio, recordo-me de, a determinada altura, Podias ter Sim, perdido sim, sim. o meu grupo de amigos era sobretudo PSD. da JSD. JSD. Mas o meu pai inclinou-me para o CDS, porquê? Porque ele tinha sido um dos fundadores na Madeira com o Dr. Alcino Barreto, que já faleceu, Sim. irmão do atual representante da República, o juiz conselheiro Irineu Barreto, fundador do Partido da Democracia Cristã. Foi legalizado em 75 e as Forças Armadas, o MFA, não permitiram concorrência às eleições em coligação com o CDS. E, portanto, foi esse movimento do PDC para o CDS que me fez ficar no CDS. Tu ficaste Ah, sempre muito bem. fiel ao Sim. CDS. Como é que tu vês hoje a política? Depois de todos os governos caem, governo volta, eleições e mais eleições, tu não houve nenhum momento em que pensasses, vou fechar a porta? Sim, agora quando depois de ser Presidente da Assembleia e pronto, estava disposto a me reformar, entre aspas. Eu acho que quem está na política e no jornalismo nunca se reforma, vai ser até o fim da É vida Sim, sempre sim, uma sim. espécie de político e vocação. jornalista. Eu pensei nisso, mas depois fui desafiado para esta nova exigência de ser secretário da Economia. Eu gosto de desafios, sobretudo gosto de coisas difíceis. O Presidente do Governo atual costuma dizer: se fosse fácil, não era connosco, e é verdade. Hum. E, portanto, aqui estou disposto a dar uma melhor. Agora, noutras Hum. funções, acho que a vida é feita de ciclos. Fechei um ciclo de parlamentar, agora abri o ciclo de executivo, que era o que me Executivo. faltava, curiosamente. Eu já fui autarca também, Exato. já fui vereador na Câmara Municipal de Funchal, se bem que sem pelour, na oposição. Portanto, já fui oposição, já fui governo. Eu devo ser o único político, isto não sei, Passou Sim, que depois. passou pelos passou por vários. diversas fases, desde ser deputado da oposição, ser líder da oposição, porque o CDS foi segundo partido na Madeira Uhum. na minha primeira fase de liderança do CDS, depois fui deputado e presidente da maioria, e agora sou secretário Regional. regional da maioria também. Como é que te estás a dar neste Exato. novo desafio? Trabalhas mais Está, ainda. tem trabalho mais, está a ser uma exigência forte, porquê? Porque é uma secretaria criada de raiz. A Secretaria de Economia não existia, eu fui buscar institutos e pelos que eram da Que já estavam. tutela do turismo e E cultura, da Secretaria das das finanças Infraestruturas e também. das Finanças, Finanças. e portanto agrego na minha secretaria várias áreas destas três secretarias, e portanto estar a criar uma coisa de raiz. Eu costumo dizer que enquanto os outros meus colegas de governo construíram, têm uma casa já construída, e eu comprei apenas o terreno e estou a construir a Está casa. construído. Entretanto, há sempre este tipo de críticos, já imensos sempre à volta, quando dizem, mas é um secretário que não tem uma licenciatura, tu respondes como? Trabalhando mais e melhor?
Eu É a tua respondo forma de ser. dizendo, houve tantas personalidades Pois foi. internacionais que não E mesmo cá frequentaram na o ensino Madeira. superior, se bem que Nem eu tenho, tem que. Nem tem. tenho O João a Carlos tem. Amoreira, por sequência exemplo. do ensino superior, mas eu não concluí por causa da política. Mas que foram personalidades marcantes a nível europeu e, portanto, lido Nós, muito à aliás, vontade com isso, porque eu acho que o desempenho é que faz a pessoa e não Exato. nenhuma o voz curso. Nem crítica, é. nenhuma das vozes críticas deixou de reconhecer que ele teria capacidades. Portanto, isso ninguém duvida, ninguém duvidava. E a tua resposta, no fundo, é O muito trabalho, ativo. Eu o costumo dizer trabalho. agora, não paras quieto. E até o que acho muito interessante é que nós, sendo velha guarda, as tecnologias não eram assim coisa nossa. E, no entanto, andas ali nas redes sociais todos os dias a mostrar E trabalho, E adaptando. que ele Acho que, adaptou-se bem. adaptaste eu bem, acho que tens uma boa equipa. sim, sim. Das poucas capacidades que tenho, modéstia à parte, uma delas é me reunir Das de pessoas boas pessoas, certas. das pessoas Reúne consensos, corretas. Eu normalmente acho que tem. fiz isso sempre por onde passei, quer na televisão, quando tive funções de chefia também na redação, quer no partido, quer na presidência da Assembleia. Eu acho que as equipas fazem-se Uhum. com líderes que dão o exemplo. E eu procuro dar o exemplo e de construir, sobretudo, bons ambientes de trabalho. Tens Exato. paciência. Eu já vi pessoas que, em algumas circunstâncias, foram apelidadas de incompetente porque estavam a fazer uma determinada função, depois vieram falar comigo e eu aproveitei as potencialidades que elas tinham, Uhum. digamos, e tornaram-se excelentes profissionais. Tu Pois, vês, exato. sobretudo, o que é que cada pessoa tem para oferecer de bom. Tu Uhum. não vês o mau, tu vês o que é que potenciais essas pessoas Sim, Exato. têm. precisamente. E Quem me conhece sabe. Isso é um lado cristão. É, Fé. deveria ser De todos tenho. os fé. cristãos, Não, deveria eu acho que é um ser. lado Tem muito esse lado, cristão tem esse lado. E uma capacidade enorme Exato. Eu acho que de também, perdão, sim, tem a ver, Exato, eu tem de a percebo ver essa com perdão, e aquela compreender as pessoas. personalidade, como é mais Exato. afável, de perdão, tem essa enorme capacidade. e ter, Mas ter vejo essa compaixão. análise é bem feita, Marina, porque eu vejo o melhor das pessoas. Uhum. Às vezes sou traído nestas matérias, na política e nos partidos, e tal, somos muito traídos. Mas tu Há tens. um jovenzinho do meu partido que me diz uma coisa com muita graça. Eu não sei se você ainda tem costas para mais uma faca. Ah, E elas essa é já estão muito todas gira, muito costuradas. gira. Não, não. Ainda Ele aguentas, chama-se mas, Diogo. Eu disse, Diogo, esteja à vontade, que eu ainda tenho aqui mais uns bocadinhos mas um bocadinho. para mostrar. Mas olha, Mas, mas das tuas dificuldades, mas eu lido mal com a ingratidão. era isso É que eu É ia isso. perguntar. pois, Bem, A uma das traição, a dificuldades, deslealdade e a ingratidão são três já bem. sentimentos para mim absolutamente deploráveis. é das coisas que Até quando porque eu falo com sou, ele de vez em quando, é porque eu sou leal, me custa grato aceitar. às pessoas e, portanto, não Não encontro terá sido correspondência. porque tu vês Queria o lado correspondência. melhor e dás oportunidades que Dados, depois, pois. Sim, sim, quando sim, sim. falha, E normalmente as pessoas a quem eu ajudei mais exato. ou beneficiei mais, normalmente são essas que nos são mais desleais a posterior. Pois. Faz parte da vida. Faz parte. Faz parte da Atenção, vida. Eu acho que atenção, isto não é só na política. política nem nos não, partidos, esse é isto é da tudo. Faz vida. Mas parte na da vida. Isto é da política, vida. sobretudo porque a Estoca política é um mais. mundo de egos. Nós costumávamos dizer que, em relação a outros meios de comunicação social, a RTP era um mundo de egos. Hum. Mostra a cara. Agora já não é preciso, toda a gente se Sim. mostra no Facebook Ou e nas nos redes Instagrams e sociais e nas nos redes sociais podcasts e essas Não e coisas no que todas. estávamos a venha a muito aparecer. associados, os Não jornalistas, sobretudo havia da televisão, Facebook. a um certo vedetismo, não é? Havia, eram as Acho que algumas vedetas. pessoas tinham, outras não tinham, como em tudo na vida, há pessoas mais Eu vaidosas, acho que menos hoje, se vaidosas. calhar, até há mais vedetismo. Achas? É, Eu acho que sim. Acho que não, mas quando havia um nós canal era até. mais. Agora há uma certa concorrência, não é? Pode ser por isso. Sim. Também Aqui pode na ser por Madeira, isso. quando tínhamos só um Um canal, Eh, canal. realmente eu não recordo-me. tinhas hipóteses de Agora és reconhecido em todo o não mundo. podia ser, não Mas há podia uma ir a pessoa que lado era muito nenhum. mais reconhecida do que eu, que Que é era a Maria Maria Luísa. Luísa. eu Sim. recordo das primeiras inaugurações do Nós Dr. temos Alberto penas no muito giras com a Jardim, Maria É. Luísa. em que ele estava a começar, portanto não era conhecido. Isto estamos a falar de Ela era mais conhecida que o 1980. Alberto João Sim. Ela já tinha começado Mas ali muito as mais todas. cheia do que o Dr. Alberto João Jardim, e nas inaugurações ela era mais conhecida que o Dr. Do que Alberto eu. João Jardim. Foi isso. Pois. Chegava-se a dizer: olha, aquela senhora da RTP Madeira e aquele senhor
Está ao lado dela. Que estou Está lá lá dela. para Sim. tu veres os tempos. Mas acho que aí, como não havia Facebooks nem nada, e depois a ilha era, de facto, tu eras um peixe num aquário. E era uma novidade, a televisão era uma novidade, as Não pessoas havia, e depois não realmente. havia TV nem SIC. Mas Exato. não havia Depois também não concorrência. havia Não havia concorrência. Não havia concorrência. concorrência. Conclusão, acho que as pessoas, de alguma forma, também se ressentem, não é? Porque isto de ser conhecido tem os seus limites. Não Tem. tens privacidade, não havia. Exato. Isso é uma coisa que eu nunca tive, não é? Portanto, Nunca tiveste depois da, privacidade nenhuma, não depois podia da ir a lado televisão foi a nenhum. política, Yeah. e, portanto, Não posso, podia, não em podia ir qualquer lado, não podemos não podias extravasar esconder. um sentimento um Não. bocadinho mais, que somos logo criticados por esse, E por esse Pois depois facto. é fazer por isso. cuidado num Essa bar, exposição pública a a mim exposição era é complicada, sufocante, é é sufocante, asfixiante. Às mas vezes, eu lembro às É. vezes que o que eu eu não lido bem com a situação, porque há Já 40 estás anos tinha que habituado, lidar, pois. não é? sim, tinha Já que estou cuidar. calejado, passa a expressão. Mas, Mas em certas tem, circunstâncias, Exato. é um bocadinho constrangedor, Sim. é. no mínimo. É. Mas eu recordo-me que para nós Facebook teria sido quase que demais, porque já bastava. Portanto, é um mundo completamente diferente. Tu vês hoje o jornalismo como? Estou Com muito menos preocupado com o qualidade. jornalismo. É sério. É, Aqui. Eu tenho essa visão Estou muito também, estou muito preocupado preocupada. porque eu acho que o mundo evoluiu do ponto de vista tecnológico e com a digitalização, que os grandes jornais de referência, as grandes rádios de referência, olha, a TSF Nacional, Exato. eh, Sim. as próprias televisões generalistas hoje estão a atravessar uma crise. Pois, pois não. Ouvi falar, por Mesmo as exemplo, nossas do nacionais, grupo da há SIC, uma delas que está à venda, não é? que está. Portanto, todos estão em causa neste momento com o avanço das redes sociais e da digitalização, e portanto eu acho que é dever do Estado e dos governos das regiões autónomas apoiar, eu tenho vindo a defender isso, apoiar de forma decisiva os jornais de referência, as televisões, as rádios, no sentido de combater esta desinformação que graça nas redes sociais e que leva as pessoas a tomar, por exemplo, opções de voto, mas também outro tipo de opções, não é só esse Sim, sim, voto, sim, sim. como, por exemplo, a opção de determinadas crianças fazerem determinadas coisas, tem a ver com o frequentar determinados sites e Fake determinados Sim, news sim. perfeitamente e deploráveis. Eu que há dias li uma coisa que me assustou, que é crianças de 7 anos a ver sites pornográficos, não é? É Porque, sério. conhecem sites que nós não conhecemos. precisamente, Há Pois. novos sites, exploram novos muito Sim, sim, bem, sim. manuseiam muito bem os mais meios tecnológicos, os pais não acompanham porque não têm não tempo, estão a sabem. Uhum. trabalhar, a escola também não pode fazer tudo, Há e um portanto que me chocou imenso, que há grandes foi problemas. uma miúda a dizer, já nem me recordo que nome do site é que era, mas tiram fotos ao seu próprio corpo, vendem as fotos e ganham dinheiro. Isto Pois, aqui em Portugal. não. E, portanto, entre travar pedofilia, Pois, travar exato. miúdas E de 12, depois. 13 anos, e eles têm uma Vai ser uma capacidade geração complicada que sair muito das redes sociais. complicada Aliás, já está a das ser. redes sociais. Já está a ser. E Já depois, tem alguns anos, o não que é? mais, olha, Mas tem a vindo a piorar. ingratidão, por exemplo, pode-se pôr esta mágoa no jornalismo profissional, naqueles que estudaram e que se dedicam a procurar a verdade. Não é fácil seres ultrapassado por uma fake news, Isso. por um texto escrito numa rede social que não vai para tribunal. Nós podemos ir com as reportagens que fazemos, é preciso ver isso. A Eu acho que as responsabilidade redes sociais têm que ser reguladas, que é uma coisa que não e que existe. não está a sair. E, Não existe. portanto, o que mais me Se bem que já haja assusta, condenações em Pois. Portugal já, em mas tribunais de até lá difamação chegar. através das redes Das sociais. redes sociais. Mas é um processo complicado e moroso. Sim, senhor, e fazer a prova dos factos e onde é que termina a liberdade da Uhum. pessoa escrever ou não escrever Mas sobre uma outra, fica outra feito. pessoa fica feita. Pois Fica feito, porque fica as pessoas feito. No fundo é o perdem ato, tempo para mais Exato, pois no, não, fu- pois no não. fundo era, nos nossos tempos, da Era o velha boato. guarda, a velha era um guarda. boato que surgia, mas surgiam De boca em de boca. 3 em 3 Sim, meses, sim, não é? sim, sim. Agora surgem boatos ao minuto, Ao ao minuto, segundo, e tu e não não consegues consegues. desmentir. Não dá tempo, não dá tempo porque entretanto aconteceu mais qualquer coisa. A veracidade Da, Sim, sim, sim. da desinformação, neste caso, da não é da desinformação. informação. O que é mais dramático E é uma coisa é que me assusta, sobretudo, que é o anonimato dos perfis falsos nas Ai, redes sim, sociais. isso que também. Que detesto. podem escrever tudo, não é? Podem Uma fazer pessoa tudo. pode criar 30, 50 perfis falsos e a partir dali estar um dia inteiro a escrever sobre N Destruir pessoas ou só para pessoas, uma Eu pessoa sei. e destruir a personalidade e o destruir o caráter teu de uma nome, o pessoa. teu caráter,
construir tudo, a tua vida, a tua profissão. E sobretudo a partir de meias verdades e de meias mentiras, como eu costumo dizer. Eu costumo contar, às vezes quando vou à escola, quando era presidente da Assembleia, convidavam-me para ir à escola a falar da desinformação e das fake news. Eu dava sempre um exemplo, que é um exemplo muito antigo, que era do Winston Churchill, que contava num dos seus livros, já na altura, vejam lá, isto passa-se na Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, e ele escreve num dos seus livros, a propósito das pessoas não acreditarem à primeira naquilo que leem, ele contava a história de um paquete de cruzeiros, onde o comandante não se dava bem com o imediato e o imediato com o comandante. De vez em quando brigavam a bordo, e que criava atrito e tal. Quem preenchia o diário de bordo era o imediato. Há um determinado dia, o imediato e o comandante do navio de cruzeiros chatearam-se fortemente. E o imediato escreveu no diário de bordo, ao fim da noite: hoje, o comandante do navio, está a pôr o seu nome, não se embebedou. Bom, isto insinua que o Que ele nos outros dias é que era dias. que era normal comandante estar embebedar. embriagado todos os dias. Quando o diário de bordo chega aos donos do paquete de cruzeiros, eles ficaram preocupadíssimos. Temos aqui uma pessoa que afinal comanda um navio nosso E que e que está. está, pelos vistos, bebe de vez em quando, ou pelo menos bebe. Hum, Bom, foram ver, o senhor era abstêmio. Nunca Estás tinha a bebido ver? na sua Ele nunca vida. tinha escreveu bebido. aquilo, olha, que já eram fake Verdadeiramente, o news. imediato não estava a mentir, porque ele escreveu: hoje Hoje, o sim, comandante não se nossa, embebedou. mudou. O que ele estava a fazer uma Era, insinuação. Pois, Pronto. Isto para dizer mas que a para tu partir veres, daqui as as palavras palavras podem são ser armas. usadas em E as imagens e tudo. formas diferentes. Inteligência artificial, cada vez oi, mais essencial. invasiva, até nos nossos telemóveis, já não é preciso ser o Huawei. Sim, 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 sim. Estão, ainda ontem estava eu à procura de um médico, não procurei no Google, não fiz nada, só fiz uma chamada para a clínica da Sé, logo a seguir Ai, a sim, inteligência artificial, que eu não introduzi no meu telemóvel, fiz uma lista dos lugares onde eu tenho exato. trabalho. É o algoritmo da Google. É, Yeah. E, exatamente. portanto, a partir daqui, como é que tu vês Eu acho que tem esta? aspectos positivos. Tem, sem É assim dúvida como as nenhuma. redes sociais têm aspectos Sim, não positivos. tenhas. Eu aqui há dias ouvi uma cena fantástica dos senhores, junto, curiosamente, a uma pastelaria junto ao Hospital da Cruz de Carvalho, Hospital Doutor Ana Mendonça. Eu tinha de visitar uma pessoa ao hospital, eu vim tomar café a essa pastelaria e estava um dos senhores, eles aparentavam ter próximo dos 80 anos, não garanto que tivessem. Estavam a conversar, eu estava a ouvir a conversa toda porque eles falavam alto, que era natural, podiam já ter algum problema de surdez. Estavam a dialogar e a determinada altura há um que se levanta e diz: "Epá, agora tenho que ir buscar a minha neta à escola, a gente prossegue esta conversa no Facebook." Eu achei isto É Pois, incrível, é exato. incrível. Pois, extraordinário, porque também aproxima as pessoas. As redes exato. sociais também Sim, sim. combatem a solidão. Se por um lado Sem levam dúvida. os miúdos a se isolarem nos jogos, Isso é que eu A digo. e nas redes sociais e em certos grupos, também é verdade que alargam o leque de conversação das pessoas. Pessoas, por exemplo, viúvas que estão em Uhum. casa, sem qualquer desse tipo de Mas nas vizinhança, Por aldeias, exemplo, sem eu na qualquer relação. Austrália, As redes sociais eu aqui na têm um papel Austrália de aproximação entre as tinha pessoas. proximidade com os meus amigos e a minha família aqui, olha, através do Facebook, imagina embora que eu, estivesse no outro nos lado do meus mundo. tempos da Austrália, recebia Sim, jornais de mas 15 em 15 dias, não tinha telemóvel, nem tinha Facebooks, não havia nada disso. Portanto, a o sensação de ter isolamento. deixado o mundo para trás é É. tremenda, não é? E tu lembras quando eu te disse que ia para a Eu estava a entrar Austrália? aqui na TSF e o senhor da fruta aqui em frente estava a fazer uma chamada para Londres, para o neto e para a filha, e de repente, senhor secretário, venha aqui. E portanto, eu falei com a senhora para Londres aí com o miúdo, quer dizer, Ah, que pronto, giro, é deve ter tão, aí, pá, tão olha. rápido a Isso foi giro. comunicação. Pois, É, nós as vimos redes que sociais estavas a têm falar. ido, o avanço Pois. tecnológico. Mas tem coisas más, como tudo na vida, há coisas boas e más. É preciso travar as más e potenciar as boas. Se Exato. calhar o que nós temos Correto. é que nós vimos do tempo em que não tínhamos estes meios e se calhar mantemos um pé num lado, um pé no outro. Os miúdos nascem já com o dedo, mal começam a mexer as mãozinhas, já tem aquele dedo que acho Já que até tem, está, sim. o polegar é mais longo que os nossos. O pior é que Eles já estão é, nos telemóveis. E eles eu depois acho perdem outras demais. competências de falar, do contacto direto, Sim, e eles isso aí preocupa. perdem essas Preocupa porque eles competências. têm grandes É aí a dificuldades escola, a em escola qualquer tem um papel país. importante. Nós pedimos toda a escola, eu costumo dizer que a Tu escola, a defendes que escola não deveriam deixar o telemóvel na sala de aula.
Sim, eu, Acho que até determinada idade eu acho que nem deviam levar o telemóvel para a escola. há escolas também A não acho. ser para casos de emergência, contatar os pais Uhum. em certas circunstâncias. Por exemplo, a Sobretudo escola do Caniço. dos A colégios. escola do Caniço, Começa. há 2 dias por semana que eles são obrigados a desligar o telemóvel e acho que deixam à entrada até. Não, Portanto, eles, é um eu fator de acho que distração sim. até da É, própria aprendizagem, julgo eu, Exatamente. não é? Eles Mas antes distraíam-se com os aviãozinhos da nossa altura de papel jogava com pop, os pois era, aviões de sim. papel mas apesar de tudo, aquilo É, eram com 5 mensagens segundos, de não era? amor. Com mensagem. sim. Agora distraem-se imediatamente. O que é preocupante depois é não só isso, eles estão no intervalo e estão completamente distantes uns dos outros, cada um é uma ilha, a ver, sabemos lá nós o quê, não há forma de controlar, e depois é chegar a casa e os pais fazem a mesma coisa, isso é que é grave, é que os Pois. pais também. Mas não estamos completamente dependentes. Eu apanhei o apagão em Lisboa. Sim, Estava em Lisboa. E era de uma operadora que ficou logo sim. sem qualquer tipo de comunicações. E realmente, vocês não acreditam, nós não vivemos aqui na Madeira isso, mas eu como estava em Lisboa vivi, fui de manhã e vinha no voo da noite, não consegui vir, vi só no dia seguinte. Não imagino o que era não ter energia elétrica, não estávamos acostumados a ter tanto número de horas sem energia, sobretudo numa cidade E não como sabendo o Lisboa. que é que ia acontecer, Não quantas sei, horas mais Quanto é não que ia tempo é que ia sabíamos o que é demorar? que estava a que era acontecer. mais grave. Aham. Eu, aliás, estava no avião quando se deu o apagão. O avião não havia forma de aterrar, julgo que tinha Ah, problemas ali. Andou, uhum. Porque andou a eles. sobrevoar o aeroporto durante 30 minutos. Eu Oh, achei estranho, uau. porque quando ele entra ali em lista de espera para aterrar, normalmente sobrevoa o rio ou o mar. Sim, Faz sim. tempo para aterrar. Aham. Naquele caso estava a sobrevoar o aeroporto. Achei estranho daquilo. Até pensei que fosse um problema técnico do trem de aterragem e que, portanto, que Oh, houvesse dificuldades nessa aterragem. Quando ele aterrou, ao fim de 30 minutos, o aeroporto parecia o aeroporto da pandemia, pois. sem ninguém, sem nenhum voo a descolar, nem Só a aí é que aterrar. ficaste a saber se tinha havido um Não, blackout. não, só quando saí do voo é que a senhora que me foi receber disse que tinha havido um apagão no aeroporto. Devia de estar a haver um apagão no No aeroporto, aeroporto. que o aeroporto estava parado. Pois. Daí eu Para o atraso país 30 minutos parar. na rádio. E depois foi a cara das pessoas de terem o telemóvel na mão e não o poderem Não, usar. É um bocadinho como nós quando perdemos a bateria. Agora, porque Sim, sim, é sim. Não menos. não temos. tenho bateria, Não, não, não. e não consigo comunicar. As pessoas estavam um bocadinho fora de si. Por Sim, isso é que eu fui aquele pânico de ir a supermercados e Mas de já reparaste abastecer e não como sei o sim. que nós, é. pelo menos nesse dia, e eu espero que tenha servido também às pessoas, como é importante termos o domínio sobre as nossas fontes de energia. Sim, Foi o que, claro, foi o claro, que foi. aconteceu. Precisamente. Portugal até se saiu bem no fim, e isso foi bom. Repôs rapidamente, isso Se foi. repôs rapidamente, mas na verdade nós estamos tão dependentes. Acho que, por um lado, eu vi com duas formas. Uma, olha, vamos dar mais atenção uns aos outros, de jantar à luz das Sim, velas, exato. não é? Por exemplo. Mas por outro, quando dependentes nós estamos, nós somos tão frágeis. Uhum, É precisamente. fácil, é tão fácil um atentado terrorista, nem é preciso contaminar as águas que bebemos, que é outra fonte de grande Ainda hoje não se sabe o que preocupação. é que passou, o que é que se passou com o Ainda, apagão. pois, ainda não Vi o temos. primeiro-ministro espanhol no Parlamento espanhol dizer que havia 7.000 hipóteses, acho que é Bem, 7.000 até que as hipóteses, consigam até deslindar. consigam, digamos, testar todas, a chegar a uma conclusão vai ser difícil. Haverá outros Pois, apagões de exato. certeza. Precisamente. Pois é. Tu, nesta vida mexida que tu tens, pagar para lá, nem sei o quê, tens ainda os teus hobbies? Ainda Tenho. tens tempo? Não, agora menos. Ler e escrever, ainda tenho Sim. há algum tempo, escrever menos, mas ler, tenho continuado a ler. Agora leio menos coisas, eu gostava de ler mais romances históricos, sobretudo, que é o que eu gosto, e biografias. E agora leio mais dossiês, Pois. mais chatos. Ah, Muitos números, mas muitos números. Mas são ossos do atual ofício. Um dos teus hobbies é também a coleção de Ninjas. ninjos. Eu gosto muito de arte sacra. E desde miúdo que o meu pai me levava aos leilões, e desde os 5 anos, e como o meu pai negociava antiguidades, havia ali um efeito das pessoas. Recordo-me aqui por baixo havia o Ateliê Caires também, de quem o meu pai era é amigo, verdade, era e Ah, os nesta dois rua. eram, ele e o senhor Caires, eram Silveiro Caires. Silveira. Eram os dois negociantes de antiguidades. E as pessoas tinham uma tendência, quando iam comprar o leilão, se eles estivessem presentes, de jogar nas peças que eles jogavam, de licitar.
assim é que se diz, licitar as peças que eles levavam. Então eles arranjavam outras pessoas para licitar em nome deles aquelas peças que eles pretendiam comprar. No caso do meu pai era eu, que levantava o Hum. dedinho com 5 6 anos para E querias aquela licitar, peça. queria aquela Publicidade. peça. A mim ninguém me ligava, eu disse, pequeno, o que é que está a fazer? Levanta o Yeah. dedo, Quem não tem é? cá Então, dinheiro para pronto. pagar isto, Yeah. não? Pronto, Estás e a foi aí ver? que me ficou o gosto pela arte. Eu Parte. gosto muito de arte sacra. E a história do Menino Jesus tem a ver com, eu acho que isto, o ADN madeirense, Hum. de gostar da festa e do Gosto. Das Natal. lapinhas Sim. também, não é? Das nossas E lapinhas. esse, tens quantos? Uns cento e alguns. Oh, uau! Bem, onde é que Estão tu distribuídos consegues? aí por vários lados. Pois, A não minha os casa, consegues ver Ah, todos a em está casa bem. casa. tem vários e depois tenho alguns na casa da minha mãe também. Estão Hum. distribuídos aí Tu por vários continuas lugares. Isso é muito interessante. ligado à tua mãe, teres sempre Tenho um 89 tempinho, anos, tenho que cuidar tens de dela. cuidar dela. É, E és o único filho que ficou, não é? vivo com a minha filha, o único filho que ficou, que os dois mais velhos já faleceram. Entretanto, Ah, tens uma netinha, É, chama-se Gabriela. a Gabriela. É, quantos anos ela tem? tem 4 anos. Há 4 anos. Já está na creche. Um dia destes foi lá à creche com ela no dia da família. Portanto, o dia do Cheio de avô, caracóis. vais Pois, ter que ir Avô. lá no dia do avô. estás a fazer velho. Eu ainda não sou avó, Não, porque não. a Normandia assim não quis, não, não. Não, mas Mas quando chegar o dia, não vou tenho ficar muito feliz. nada com os problemas de envelhecimento. Não, 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 não. pensei que. Ah, tu estás muito bem. Pronto, Pensaste muito muito obrigado, bem. Natália, muito Mas obrigado. também não, tu és vaidoso. Ah, És vaidoso. sou vaidoso no Não, eu. sentido do brilho, Sim. no Uhum. sentido de fazer as coisas Cuidar-se. bem feitas. E aí Cuidado. sim, E cuidar-se na é forma importante. na roupa e tal. Sim, eu Eu apresentar-se sou. também. Eu acho que é E tu, importante. esta popularidade, nunca te mexeu com o ego, mexe sempre. Mas tu sentes, tu nunca mudaste, não te tornaste mais arrogante ou mais distante. Arrogante nunca, se bem que haja alguém julgue que sim. Uhum. Mas houve um momento, eu vou confessar isto talvez pela primeira vez, Uma já que caixa. estamos aqui em Uma família, caixa. em que eu achei, como deputado, que estava a perder a consciência social. Isto é, É eu sempre, interessante. desde o miúdo, pá, a minha parte cristã, Hum. sempre tive muita consciência social. Eu sou de uma família de classe média, da zona histórica do Funchal, onde havia muita pobreza. Digamos que a minha família era uma daquelas que tinha melhores posses, mas éramos de classe média, não, era uma família rica, antes pelo contrário. O meu pai começou como empregado de comércio aos 17 anos, depois foi subindo, foi também negociando com antiguidades e foi ganhando alguns trocos, e depois chegou a ter uma cota na Casa Tavares, que era uma casa muito conhecida de Uhum. tecidos aqui no Funchal, que aliás o edifício ainda existe. E isso permitiu ser de classe média tanto olhar para cima para aqueles que tinham mais, como olhar para baixo para os que tinham menos. E o jornalismo também E o te jornalismo porque o também, jornalismo faz-se o na rua. jornalismo também. O jornalismo também me trouxe. Mas a determinada altura, no Parlamento, talvez o facto de estar muito tempo ali Não, minha filha. Fechado. fechado o que eu chamaria a bolha política, não é? Eu dei por mim a fazer uma alta reflexão, a dizer, bom, eu estou a perder aqui a consciência de que Estou a tenho uma perder a missão a rua. desempenhar, que é Sim, sim. melhorar a vida das pessoas, e recuperei Sim, essa consciência, e tenho plenamente essa consciência, e aliás costumo dizer, digo quando faço campanha eleitoral para o meu partido, e digo agora que estou em coligação com o PSD. Eu acho que o crescimento económico só faz sentido se ele representar melhor desenvolvimento social, isto é, se o crescimento económico tiver reflexo na vida das pessoas. É por isso Uhum. que é feita a economia, não? Exato. É para a felicidade. como é que tu vês a vitória retumbante do Chega em E agora Portugal nem me. e Sim, né? na E Europa fora, na e Europa e fora da fora da Europa? A Europa. vitória foi da Aliança Democrática. Sim, sim, Mas é sim. Sim, verdade mas Mas o não é uma aumento. vitória é justa. curioso tu dizeres isso, A da gente vitória do Chega, faz-me porque tentar, não é? eles têm de tal forma uma propaganda organizada, e aí é um Casa elogio que eu os Uhum. faço, meio que sorrisos, permite que as pessoas tenham sorrisos. essa noção de quase que eles ganharam as eleições. Não é verdade. São o segundo partido, foi um avanço, passaram o Partido Socialista, pronto, Uhum. um partido de grandes tradições na liberdade e na democracia em Portugal. Ontem tiveram um bom Depois foi. resultado nas eleições. Passam Mas ao a segundo verdade é que Sim, partido. mas a verdade é que eles não ganharam ontem, que cresceram em termos de votos, mas não ganharam como ganharam. deputado. Mas eles conseguiram transformar a vitória de ontem numa grande Minha vitória. Numa vitória. grande Não deixa de ser vitória uma que vitória. é. Mas eu acho que o Chega veio ocupar um espaço que os partidos tradicionais às vezes
desconexam, Não, desligam-se da Sim, não realidade, viu é falhar verdade. na rua, desligam-se da realidade. tornaram-se Pois burgueses, foi. demasiado Viram, burgueses. é preciso vir à rua, Uhum, mais exato. vezes. Fecharam-se na E depois bolha. há uma tendência também, que é europeia, que chegou a Portugal só agora, que é de votar no novo, no antissistema, não é? E Não eles antissistema. encarnaram o É. antissistema. Depois, logo que passam a fazer parte do sistema, pronto, Basta, vai surgir um outro para substituir e o basta, Chega. às Sim. vezes basta Porque governar. E aí a minha nós pergunta é vamos ver ideologicamente o que é o Chega. Nós não qual sabemos. é o Nós não programa. sabemos, Nós pois só não. sabemos Isso é que que me pensa preocupa. quatro ou cinco coisas, umas com razão, outras Outras sem exageradas e razão, absolutamente e que têm falsas. soluções fáceis para problemas Hum. difíceis, Por que é uma coisa exemplo, que não existe. Mas são os a- jovens a votar, mas a mim sobretudo. faz-me Isso preocupa-me. Não confusão. são os jovens das redes sociais, os jovens que Mas isso porque não eles temos a trabalham também imagem. muito bem as redes sociais. Exatamente. Isso, Vê, aliás, outra em vez, todo o mundo, os partidos de extrema-direita, até porque têm organizações, trabalham muito têm-se bem com as organizações redes internacionais, como os sociais. outros também, isto não tem Claro. nada de mal, e trabalham muito bem as redes Mas sociais. a mim faz-me confusão como é que um imigrante é capaz de votar no Chega, que é Eu contra a até, migração. Eu eu, vi por na exemplo, a RTP. Ou Alemanha venceu, na eles Alemanha acham-se venceu a o AD. quê? Raça E eu superior? até entendo que tenha vencido a AD, porquê? Porque a Alemanha está assustada com o sucesso da AfD. Sim. Portanto, direita para o extremo. Mas eu entendo, comecei a entender ao conversar com os meus vizinhos na Alemanha, ex-vizinhos, agora vivo cá, havia o medo da rua, o medo de estar no comboio, a segurança. Passou a haver Hum, falta de segurança. Tu conheces a zona onde eu vivia, porque lá estiveste, Sim. e hoje não andas no comboio. Eu hoje não te deixaria entrar no comboio à noite. Lisboa já tem alguns. Já viste? Eu acho que E tem isto não também terá um sido a bocadinho o medo do reforma desconhecido e do outro diferente. Mas a verdade é que se passou a ter mais violência. A Alemanha tem muito mais Mas violência. não é Ataques à verdade. faca todos os dias, Mas praticamente. como é que um imigrante português que vive lá fora vota num partido em Portugal que é contra os imigrantes? Vê, porque Quer dizer, eles acham que estão lá fora e que são uma raça não, superior. eu Eh, acho que, Eu não entendo. pelo que eu entendi, pelo que eu já consegui entender, não sei se estou certa, ah, eles estão naqueles países a ver o que está a acontecer e a pensar, mas agora o meu país está a receber imensos imigrantes. E isto vai acontecer. Eu não sei se é isso. Eu Mas, já não tenho para onde voltar. Marina, a Faz-me tese confusão. é, Faz muita em confusão. primeiro lugar, se não fossem os imigrantes, o país parava. Parava. Parava E é completamente. De um isso. momento para o outro. E Os eles estão imigrantes dissessem, a nós vamos contribuir regressar às nossas terras, Portugal parava, Madeira parava, os Açores paravam. para Quer dizer, Aliás, Portugal eles são ia absolutamente plantar imprescindíveis, batatas para comer as batatas aliás, os ingleses já imprescindíveis ao veem nosso isso com o país. Brexit. Os ingleses, Os ingleses alguns estão a já ver estão a ver isso. O A problema é que segunda já. questão, que é uma ideia completamente errada, é de associar a imigração à criminalidade. Isso está mais do que Sim. Exatamente. demonstrado, foi demonstrado pelo diretor da Polícia Judiciária na Assembleia da República, de que quem está detido em Portugal, os números dos portugueses versus imigrantes são precisamente iguais e, portanto, não E há mais até, por criminalidade para exemplo, a haver violência mais Exato. familiar. imigração. A violência Agora, eu familiar é acho que o que portuguesa. preocupa em Portugal, coisa que aconteceu, que é nós não sabemos quantos imigrantes temos. Quer dizer, de Isso é que repente, Sim, não sim, pode sim, ter. sim. achamos que temos 900 mil imigrantes, mas afinal já é 1.400.000. Sim, sim. Eles já são muitos, também é um medo do desconhecido. E há uma outra questão que eu acho que preocupa as pessoas e que muitas vezes não tem sido, talvez, refletida e dita. Quem está empregado em Portugal tem noção de que os imigrantes vêm trabalhar por um preço mais baixo e, portanto, vai estagnar os ordenados dos que estão cá a Pois viver. também Uhum. é verdade. Isto foi-me Não tinha dito pensado por nisso. uma empregada da hotelaria e perante quatro Uhum. imigrantes de um determinado país do Indostão que estavam lá a trabalhar na Sim. mesma unidade E, hoteleira. portanto, se recebem menos, como Ela é que vai receber elogiava, ela mais? elogiava até o trabalho deles, já falavam inglês, E o mas facto de elogiava o aprender trabalho português, deles. aprender português, aqui na Madeira já tens. Altamente disciplinados, não Admirável. vêm com formação, mas Mas os aprendem, madeirenses aprendem. ajudam, e eles são mecânicos hoje no trabalho. Agora ele dizia-me, Senhor Presidente, eu na altura ainda era Presidente da Assembleia, Senhor Presidente, só tem um problema, é que eles vêm trabalhar por um preço inferior a um meio qualquer dia, eu vou ganhar ou menos ou Ou vou vais Não pagar. menos. vai Sim, ficar sim, por sim. ali. Portanto, este, Que é este voto também anti-imigração tem a ver com o isto. facto de nós não termos esta imigração controlada, claro que se reflete também no problema da habitação, no problema da saúde, e a verdade é que não é justo nós não darmos a estes imigrantes
qualidade de vida, e isso é que é preocupante, dormirem na Eu acho que eles rua. devem ter os mesmos direitos que têm os portugueses, mas também os mesmos deveres. Aí, Exatamente, Exato. sem aí é dúvida. absolutamente essencial. Aí até acho Agora, que, tem que ser regulada a migração Exato. para podermos acolher bem e integrá-los Até, bem. sobretudo porque nós estamos a perder como diria, a malta jovem, os nossos jovens continuam a sair, o que é muito Uhum. preocupante. E como é que nós vamos travar o envelhecimento da população, sendo já o país da Eu ainda hoje Europa? estava a ler que Portugal, desde 2015, não tinha excedente orçamental na segurança social, que é o dinheiro que vai pagar as As nossas nossas As pensões. pensões pensões. são problema do mundo inteiro Pela agora. primeira vez houve excedente em 10 anos. A verdade é que isso se deve aos contributos de quem trabalha, Estão a dos contribuir. imigrantes, porque temos cada vez menos filhos, estamos com 1,4 por cada casal, Os não há filhos renovação vêm, sequer das gerações, muitos dos nossos saem. Eu aí acho que nós devíamos ser mais ambiciosos, quer a nível nacional, quer a nível das regiões autónomas, em ter programas de para. apoio ao Aos- regresso dos jovens imigrantes. Exato. Quando digo jovens, é menos jovens. Olha, por exemplo, uma isso já na Austrália se via, depois também na Inglaterra, e todos nós vemos isso, não é preciso ir buscar no caso pessoal. Mas a verdade, por experiência própria, eu via, por exemplo, os jovens a falar com os pais em português, ou a ouvir os pais em português, e depois não ser capaz de falar com outra pessoa em português, eles passam para o inglês por causa do ensino da língua portuguesa, que é fundamental. Estes jovens, é verdade que nós já vamos falando muito mais inglês, por isso é que também estamos a receber tanto estrangeiro, mas a verdade é que eles, quando perderam a língua, nós temos aqui duas dificuldades. Uma, os jovens que viveram em Portugal foram estudar nas nossas universidades, são bons, mas muitos deles com bolsa de estudo. Já custou ao Estado pagar o curso a este Ah, jovem, que estamos depois a, vai trabalhar para o estamos a estrangeiro. investir nos talentos e Exato. depois mandamos os talentos para Mandamos os fora. talentos embora. E depois, os que já nasceram, são a segunda geração de imigrantes, por não termos investido na língua, não falam português, ai, não volto para Portugal. Eu tenho isso na família com as minhas duas irmãs britânicas que não vêm porque Eu não. confesso que a Inês não sabia falar português quando veio para Portugal. A Nós minha temos um filha é a desafio pela mesma frente, coisa, que estás a é, ver? isto tem a ver com os salários Isto também, porque eles ganham dói. mais fora do que Exato, eles ganham cá ganham dentro. muito mais. E, portanto, temos que aumentar a produtividade das nossas empresas, aqui está Uhum. a minha área económica, Agora, muito aumentar a produtividade para valorizar os E salários. Então, atrair, assim é que poderemos e atrair. atrair as grandes empresas, porque se a Inês tiver uma oportunidade de trabalhar para uma grande empresa na Espanha, ela entre irá. trabalhar numa grande Sim. empresa, eu própria direi vai, porque acho que é uma experiência. Qual de Eu acho que nós estamos a iria? conseguir fazer isso na Madeira com a aposta nas empresas tecnológicas. Uhum. Eu acho que vamos conseguir por esse caminho. Mas, por exemplo, nós temos depois o problema da habitação e tu na tua secretaria Exato. eh, Não depende de mim, mas é não um depende de problema. ti, mas Sim, é um sim, sim. Claro. problema. Eu acho que é um Ah, problema de todos aliás, nós, não é? sai recentemente, ontem ou anteontem, os novos números de Madeira é de facto a região mais cara do Uhum. país. Onde é que nós E é vamos parar aquela que desta tem mais maneira? carência De de habitação. De habitações. habitações, como é que nós temos? E depois construção brutal. Quantos prédios? Aqueles prédios são todos ocupados alguma vez? Os prédios que nós vemos novos, Os novos, os... muitos caríssimos. deles Quem é que os já estão vendidos. ocupa? Nunca se pensou nisto. Ao contrário de outros políticos e de outras áreas ideológicas, eu não acho que sejam os estrangeiros os responsáveis pelo nosso problema de habitação. Não, 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 Estamos a não. culpar, estamos a não. ter que encontrar um bote expiatório. Até porque eles vêm comprar um tipo de habitação Eles ou de compram já. apartamento muito caro Já é um. Que que o a maioria dos madeirense. madeirenses nunca Uhum. acederia. Nunca Exato, não acederia. é, Mas não a é verdade por é que Falhou aí. depois foi, puxa os preços todos para claro. cima. Sim, Mas o sim, que falhou mas aqui não. foi a construção por parte do setor público, Está sobretudo para bem. aquelas A famílias habitação que económica. nunca vão ter hipóteses de aceder a uma compra através de um empréstimo bancário, e falhou também o apoio à classe média, designadamente desagravando fiscalmente as habitações. Que é que os materiais de construção civil pagam E depois 22% do de Covid IVA, deve ser o pior a ainda. construção paga 22% de IVA, depois, quando se vai fazer uma escritura, pagamos 7% de IMT, pagamos imposto de selo, pagamos Notário. IMI quando ainda temos o contrato, o apartamento ou a casa ainda não é nossa. Portanto, 50% do preço de uma habitação é para impostos. Mas o Mas é alojamento isso que vai fazer local também também. roubou muita habitação. Sim, Porque claro. toda a gente agora quer ter O um rendimento rendimento extra. e compram Isso é verdade. apartamentos para o É alojamento verdade. As local. pessoas, muitas delas, são proprietárias de apartamentos, em vez de ter no arrendamento normal, Normal. eh, passaram a ter no alojamento local. Mas também permitiu que muitas casas que estavam devolutas e fechadas e apartamentos Fossem fossem recuperados e restauradas. reabilitados
para pôr no alojamento local. Mas não devemos Há ter agora vantagens e desvantagens. um teto, não devemos As impor um rendas estão teto e dizer a partir de altíssimas, agora. as mais altas do Nós país. estamos com 32 mil camas hoteleiras e 32 mil camas no alojamento Local. Vê que já, portanto, já- uma situação de equilíbrio. Acho que podemos ter mais alguma margem para crescer. O plano de ordenamento turístico previa 40 mil camas só na hotelaria, mas eu acho que estamos a chegar a um ponto de que Precisamos de temos regular. que regular um pouco melhor porque a se questão do fores à alojamento procura do local. apartamento para É. arrendar, não encontras. Ou então Ou construir muito encontras com mais, rendas mas isso altíssimas. vai demorar algum tempo. Eu acho que Pois a é isso. aposta nas cooperativas, que teve um grande sucesso nos anos 90 E e depois no deixou início de deste século na fazer. Madeira, Uhum. acho que tem que ser efetivada e a disponibilização de terrenos por parte do Governo Regional e das câmaras a essas mesmas cooperativas é essencial. Que vai responder, sobretudo, à classe média que está com essas dificuldades. A outra classe que ganha menos, isso vai ter que ter habitação social por parte das câmaras e do governo também. Tu vês o turismo com alguma preocupação? Estamos cá com o excesso de turismo, perdemos qualidade de vida, sobretudo nas estradas, por causa da quantidade de carros de aluguer que andam a circular. Eu acho que nós não estávamos preparados para o boom turístico. E, portanto, desse ponto de vista, há que haver uma gestão e planeamento, sobretudo da deslocação dos turistas para os principais atrativos turísticos da Madeira, designadamente as levadas, as veredas, o Pico do Arieiro, o Lamaçal. Mas acho que é possível gerir e planear sem deixar, sem estar a dizer que temos turistas a mais, que acho que isso é uma falácia. É uma falácia, pronto. Zé Manel, nós estamos quase a chegar ao fim do nosso programa. Vamos falar um bocadinho mais da tua vidinha, não é? Este programa é assim uma conversa. Falar um bocadinho- Vida alheia. A vida alheia, olha que giro. Mas até quando falávamos da vida alheia não era com tanta maldade como hoje em dia, porque nós dávamos a cara, não é? Hoje em É dia como nos escreves. não é, não é aquela ideia de saber para depois andar aí a Para denegrir, para denegrir. denegrir, não é? Tu és hoje ainda um homem romântico. Como é que tu vês o amor? Ainda acreditas no amor? Acredito, claro, acredito. O amor em vários sentidos, no sentido do género, mas também no sentido do amor pelo outro, Uhum. o amor entre irmãos, os pais. Acredito, claro, mas na parte ponto que tu queres levar, sou um romântico, claro. Nunca se perde. Nunca se perde. Nunca vem. É Sempre velha aperfeiçoando. guarda, não Vamos é? aperfeiçoando. Vamos aperfeiçoando. Aperfeiçoando. Aprendeste a escolher as tuas prioridades. Já não dá tempo para tudo. Mesmo o nosso tempo, a nossa vida, a nossa energia. Começaste a fazer prioridades, a escolher com quem vou, Bom, com que amigos vou jantar. Não, isso ainda, Como é que eu não. vou? sim. Tentas dar atenção a todos. Tento, mas aprendi a ter mais método de trabalho do que tinha. Isto é, eu trabalhava sob pressão. Por exemplo, se eu tinha que fazer um discurso escrito, claro, deixava sempre para o último dia, para a última hora, para o último minuto, aperfeiçoava. Eu não tenho isso na Sou RTP Madeira. perfeccionista. Ele não Eh, fazia mais cedo. É sempre. Agora ganhei método e faço as coisas com antecedência, vou aperfeiçoando, mas começo muito mais cedo. Ganha-se sabedoria. É, E ainda tens tempo para os amigos e tenho. para os jantares de jornalistas. Não tanto. Jantar jornalista, tem uma caixa a Não dizer. tanto quanto eu Olha, gostava, quase não tem. tanto quanto eu gostava. Organizei o último jantar de E jornalistas não, e tive a possibilidade de não estar apareceu. presente. Não, mas organizei E o e restaurante acho era que correu muito, bem, muito, não é? muito giro. Era Muito aquele bem, tipo de ainda bem. família, Sim, sim. sabes? Eu defendo muito o negócio familiar, já com aquela idade e aquele empenho em Podemos dizer o nome do serviço. restaurante, não é? Podem, O podes, problema é que depois vai saíste estar na tão cheio que não camacha. conseguimos ilhar, não É verdade, mas é? fui o sexto na camacha É, e é de facto, fantástico. sabes o que é Ainda há que eu coisas gostei? daquelas, não é? Sim, Exatamente. sim. Eu gostei de ver aquela gente com aquela idade a trabalhar, claro, saímos cedo. Não, Sim. porque, por uma questão até de consciência, não se deixa gente com mais de E 70 eles anos, só servem 80 e tal, almoços, abriram uma exceção abrir uma exceção para 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 nós. jantar. jantar. E, portanto, foi uma questão de respeito e nós também respeitamos a idade, o cansaço, mas Também tem a aqueles falta lugares de fazem ativos, lá falta. está. Falta de Pois ativos. tem, pois é. Que é a falta de pessoal, aí está, outra vez o precisarmos Dos dos imigrantes. Pois imigrantes. é. Entretanto, tu és um homem ativo, não te estou a ver parar tão cedo, tens um livro agora na calha. Não, eu Tens já um tenho o livro livro há para muito tempo, publicar. pronto. O livro é sobre os gibraltinos na Madeira, como se sabe, de Sim. Fizeste 40 a muita investigação. 44
eh, Winston Churchill pediu Uhum. ao nosso Dr. Oliveira Salazar que acolhesse 2.500 gibraltinos, com medo que o Hitler pudesse virar os olhos para a Península Ibérica, e o Uhum. primeiro ponto que ia atacar, A obviamente, Suíça, era o a Estreito de Espanha. Gibraltar e a Sim, base inglesa em E Gibraltar. atacou. exato. Uma parte foi para a Jamaica, uma parte para Londres, e 2.500 Vieram para Vieram cá, para para a aqui para a Madeira. Madeira. vieram para a Madeira. Na altura, a economia da Madeira estava praticamente parada, porque dependia do turismo, os hotéis estavam todos fechados, e eles vieram dar uma dinâmica fantástica, Uhum. só que traziam um conjunto de hábitos mais avançados do Mulheres que mais, Sim, mais sim. mulheres esbeltas, Que não estavam. pernas de sozinhas, fora, sozinhas ao fumavam, café, trocavam a fumavam, perna, iam ao café. fumavam, andavam a passear entre o Golden e a Sé, E depois na placa as central. raparigas recatadas da Madeira Pois, aliás, receavam por muitas ter os delas, noivados. sobretudo, porque vieram Elas mulheres. viravam a Os cabeça aos homens foram homens. naturalmente alistados para a guerra, Claro, vieram as mulheres para cá. recrutados para a guerra, vieram para aqui mulheres, crianças, muitas delas também ainda solteiras, Com outros e hábitos, alguns, outras Pois foi. e modas. alguns mais velhos, mas sobretudo mulheres e crianças. Sim. E a verdade é que depois, em 1940, quando a situação já melhora na Europa, eles voltam a Gibraltar, mas muitas delas Muitas ficam aqui ficaram Ficam e cá, cá. Ficam constituíram cá. famílias aqui. com homens madeirenses. E o livro à volta disso. É Tu um vais Ah, mas romance isso é publicar? muito baseado em interessante. factos É históricos. E quando é interessante. quando é que vais Quando é que publicar? Está na gaveta para publicar. Não publiquei porque tinha prioridade de se apresentar à Assembleia, agora tenho prioridade de ser secretário. Vamos lá ver. Ah, Se calhar publico. vais deixar Vamos lá mais ver. ah, uns anos aí? Por Vamos lá falar ver. nos próximos anos, ainda tens a possibilidade de voltar à RTP Madeira? Passou-te pela cabeça voltar ao jornalismo, voltar à RTP? Agora, quando sair de apresentar à Assembleia, aquele momento em que não se sabe o que é que vai ser a nossa vida, eu tinha Puseste decidido essa hipótese. voltar à Porque, no televisão. fundo, voltamos ao início. O jornalismo foi sempre. e faz Não sei se parte eles da me vida queriam lá, dela. Sim. mas Queriam, pronto, tem de ser. pronto, Aliás, podes entrar, não faz pronto. parte dos quadros. Pronto. Ah, mas, Mas como mas estavam num processo de rescisão de contrato, das duas uma. Ou aceitavam-me lá, ou eu rescindia o contrato e Entrar. recebia uns bons milhares destes, deixei de receber. Mas pronto, a vida Mas é o que é. continuas a fazer parte dos quadros. Sim, Podes sempre voltar. continuo, mas até à vida ah, havia um processo de rescisão de contratos para quem tinha entre 62 e 65 Poderias anos, ter e feito, portanto eu Podias. podia ter sido mas deixas a abrangido, porta teria aberta. uma indemnização choruda, mas não, pronto, vim para secretário da economia. Continuas, no fundo, Sim, sim. continuas, se Fiz quiseres. um bom negócio. ah, Ah, pois. o dinheiro não falou mais Ah, alto. falou mais alto. Não falou mais alto. Ressentimentos, arrependimentos. Quando tu olhas para trás, és um homem feliz. Sim, Pelo sim, menos eu não tenho sereno. sentimentos nenhuns. Não Aliás, o que me tens. bate todos os dias, a primeira coisa que me lembro de manhã é de quem é meu adversário, Uhum. de quem me é muito crítico, e há alguns, temos todos, temos, mas procuro sempre combater qualquer tipo de sentimento de ódio, de rancor ou de ressentimento. Alguma Eu acho que Exato. quem vive nisso vive mal. Vive Vive mal, mal. vive Pois é. amargurado e Pois. rancoroso, Não, que é terrível. e faz o Que é jogo terrível. e faz o jogo de quem o odeia e de quem Claro. Exato, o exato. critica, não. Alguma coisa que tu tivesses, se pudesses voltar atrás, terias mudado na tua vida? A questão é que eu estava a pensar Que nisso andaste e a pensar nisso, o que é que tu surgiu, terias feito? Em surgiu. termos profissionais, acho que fizeste o Não, eu máximo acho que possível, aí não é? fez. Eu acho que em termos profissionais, pronto, as coisas foram acontecendo. Eu nunca planeei nada na Não. minha vida e as coisas foram acontecendo e parece que tenho aqui uma luz que me guia. Uhum. Há quem diga que eu tenho muita sorte. Pronto, Sim, é também a importante, é sorte faz verdade. parte Exato. Também é da verdade. vida. Mas uma coisa que eu me tivesse arrependido, não me recordo assim nada de mal que tenha feito. Há coisas que podia ter feito melhor, mas na altura, candidato-me à Câmara Municipal do Funchal, não sei, em 2013, não sei se foi a melhor opção, porque na altura era o líder da oposição, podia-me ter posicionado como o CDS como partido alternativo ao PSD e afuniu um bocadinho essa expectativa. E Muito nós bem. hoje não vamos acabar o programa sem lembrar que a nossa Natália faz Ai, anos. Muitos Muito parabéns, parabéns, minha Natália. querida. Só oh, não obrigada. canto porque não tenho Não, voz. Não, nós dávamos cabo do programa também de certeza obrigada. que não ia ficar bem, mas muitos parabéns. Obrigada. Obrigada, Zé Manel. Foi um Nada. prazer ter-te aqui e falar um bocadinho da nossa vida e aquele tipo de entrevista que não se faz todos os dias. E Natália, mais uma vez, parabéns. E nós Obrigada. voltamos E para a semana Ana, com um outro. novo Muito podcast obrigado. e um velho guarda. Obrigada. Obrigada.